Porto Velho. Do programa Isto é Porto Velho, nós estamos aqui no PROCON, vamos falar sobre o direito do consumidor. E para falar sobre o direito do consumidor, vamos falar com o coordenador do PROCON, o senhor Rui Costa, que vai cumprimentar os ouvintes, os telespectadores da TV Canal 7. Bom dia, nosso querido amigo coordenador do PROCON, Rui Costa. Bom dia a todos que assistem esse programa, né? É um prazer estar aqui para poder levar as informações básicas sobre os direitos do consumidor, podendo alertar os nossos moradores, não só de Porto Velho, mas de todo o estado de Rondônia, sobre as precauções, os direitos, o que é o PROCON, como funciona e assim por diante. Coordenador, os telespectadores ficam ansiosos para saber o que é o PROCON, porque o PROCON é um órgão que foi criado para defender os direitos dos consumidores. Mas aí eu gostaria que o senhor explicasse detalhadamente como surgiu o PROCON e para que serve o PROCON. Então, o PROCON ele surgiu exatamente aí na década de 80, a nível nacional, né, certo? Mas há muito tempo se falava em direitos dos consumidores. Então aí vem lá dos Estados Unidos a grande preocupação já sobre a vulnerabilidade do consumidor, aonde o legislador entende que precisa de um suporte, né, precisa de uma atenção especial, uma vez que o consumidor é vulnerável e o fornecedor é a parte mais forte, né? Então, o que é o PROCON? O PROCON é um programa de defesa do consumidor, é um programa contínuo, né? É matéria constitucional, está elencada na Constituição, no artigo 5º, que é dever do Estado proteger o consumidor, né? Então, o que é o PROCON? Um programa de orientação, proteção e defesa do consumidor. O PROCON vai orientar o consumidor, então não só defender e proteger, mas também orientar, passar informações para o PROCON de como o consumidor deve agir no interesse de contratar um serviço ou comprar um produto, né? Ele vai proteger o consumidor daqueles fornecedores que usam de má fé para tentar a todo momento prejudicar o consumidor e vai defender o consumidor uma vez que ele já foi lesado. Então o consumidor, quando ele for lesado em uma loja, numa prestadora de serviço, na compra de um produto, então uma vez que ele já foi lesado, então o PROCON também vai defender ele. Então qual é o nosso papel principal do PROCON? Primeiro, orientar o consumidor, né? Proteger ele das armadilhas que o mercado oferece, aí numa propaganda enganosa, numa propaganda abusiva, né? E quando ele é lesado, nós vamos defender ele, né? Então, de todas as formas, a gente vai buscar um entendimento onde aquela lesão que ele sofreu por parte do fornecedor seja corrigida. Então, esse é o papel principal do PROCON. Aqui em Rondônia, né? O PROCON ele também teve a origem também na década de 80, né? Eu, como coordenador, assumi o PROCON em 2011, dando uma sequência num trabalho que já vinha acontecendo, mas a gente entende de uma mudança positiva, né, na nossa gestão, algumas inovações, criamos alguns mecanismos junto ao Ministério da Justiça, e reforçando a questão do PROCON, que é um programa, nós pertencemos ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que é esse sistema? É a união dos órgãos competentes na defesa do consumidor, que é constituído por PROCON, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Juizado Especial Estadual e Federal, né? Defensoria Pública e as associações organizadas em prol de defesa do consumidor. Isso é o Sistema de Defesa do Consumidor, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? Ligado ao Ministério da Justiça. Então, o PROCON de Rondônia tem todo o aparato do governo do estado, né? O recurso humano, a estrutura física, tudo pelo governo do estado. Mas nós temos uma ligação muito forte ao Ministério da Justiça, a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, uma vez que a nossa lei maior é o Código de Defesa do Consumidor. Então, é uma lei federal que vale para Porto Velho, vale para o estado de Rondônia, como vale também para todo o território nacional. Em resumo, seria isso o que é o PROCON e quais são os objetivos, o objetivo principal dele. Bom, senhores telespectadores, nós estamos aqui com o coordenador do PROCON,
o Rui Costa, que está aí dando informações importantes para você, telespectador, que é nosso telespectador, você que gosta da TV Cidade e quer estar bem informado. Mas, Rui, a partir de que momento o consumidor deve procurar os seus direitos aqui no PROCON? Então, eu até vou responder a sua pergunta abrindo um canal já de orientação ao consumidor, tá? Então, infelizmente, hoje no território nacional, o consumidor ainda ele é um grande contribuinte para ser lesado. Então, ele contribui para que o fornecedor acaba lesando ele, ou por má fé ou por boa fé, mas acaba sendo lesado. Por quê? Porque ele deixa de buscar orientações. Então, o consumidor, às vezes, ele age como aquele velho ditado: a gente só fecha a janela depois que o ladrão arrombou ela, né? Só coloca a tramela depois que arrombou a porta ou a janela. Então, o que nós orientamos o consumidor? Que ele, de antemão, ele primeiro busca informações, né? De saber como funciona tal contratação de serviço, como funciona a compra de um produto e assim por diante. Então, uma orientação que nós damos para o consumidor é nessa forma, tá? Então, o consumidor, primeiro, ele tem que buscar as orientações. Quando ele, ou orientado ou não, né? Ele sofre uma lesão aí na contratação de um serviço de telefonia, energia elétrica, ou então até mesmo um serviço de um marceneiro, de um pedreiro, ele deve procurar o PROCON, né? Para que o PROCON vai avaliar o caso dele, né? E buscar junto a quem forneceu, para quem fez a lesão para ele, buscar um entendimento para essa questão ser reparada. Nós orientamos o consumidor que, ao sentir-se lesado, o primeiro passo, ele vá na empresa que lesou ele. Então, digamos, ele compra um produto em uma loja X, esse produto apresentou defeito, então o primeiro passo, ele vai na loja, tenta solucionar lá, na loja, ou no fabricante, ou na prestadora de serviço. Não obtendo êxito lá nesse ajuste, né? Aí ele realmente vem ao PROCON e nós vamos atender ele, vamos colocar termo aqui o que ele nos contar, vamos juntar nesse termo as provas que ele pode nos oferecer, e aí vamos notificar o fornecedor, né, que num prazo de 10 dias ele nos informe realmente o que aconteceu e de que forma ele vai solucionar esse caso. Esse processo dura quanto tempo? No PROCON nós temos duas fases, né? Então um processo bem célere, né? Nós temos aqui a primeira fase que nós chamamos de carta de informação preliminar, que é essa notificação ao fornecedor, e o fornecedor tem um prazo de 10 dias, de até 10 dias, para responder para nós se vai resolver ou se não vai resolver e por que não vai resolver, né? Então esse prazo, a gente fala 10 dias para o fornecedor se manifestar, mas nós levamos em consideração também a fase de notificações que é feita pelo correio. Então nós acreditamos aí que num prazo não superior a 18 dias a gente tem uma informação. Caso não resolva nessa primeira fase, aí nós vamos agendar uma audiência de conciliação aqui mesmo no PROCON, onde vai fazer parte o fornecedor que está sendo reclamado, o consumidor que está reclamando e o PROCON para intermediar essa audiência e buscar um consenso. Lembrando que o PROCON nessa audiência ele vai estar totalmente voltado na defesa do consumidor. Embora é uma audiência de conciliação, nós entendemos que para haver uma conciliação há uma perca daqui, há uma perca dali, mas nós protegemos o consumidor. Agora, Rui, qual é a denúncia campeã dos nossos consumidores? Então, o PROCON ele classifica as denúncias de duas formas, né? A denúncia, nós vamos dizer reclamações, né? Nós temos uma maneira de ranquear as reclamações pelo PROCON, pelo Ministério da Justiça, e nós classificamos ela em duas etapas, né? De duas formas, melhor dizendo. No sistema coletivo, né? No segmento, por segmento individual. No segmento, que é o mais importante, nós temos aqui os campeões de reclamações no PROCON do Brasil, nos PROCON de Porto Velho, em qualquer PROCON que você for aí, com certeza vai ser as telecomunicações, né? O que nós entendemos por telecomunicações? TV por assinatura, telefonia móvel, telefonia fixa, internet. Então, se você pegar qualquer PROCON de qualquer lugar do Brasil e te perguntarem qual é a reclamação mais frequente no PROCON, pode falar telecomunicações que você vai acertar. Em segundo colocado, nós temos o sistema financeiro. Então, tudo aquilo que trata de dinheiro, que vai desde um crediário de uma loja, uma prestação atrasada no crediário, até o empréstimo consignado. E nesse intermédio, nós podemos classificar
abertura de conta corrente, conta poupança, cartão de crédito, empréstimo consignado, financiamento de veículos, financiamento de imóveis, tudo isso que gera o sistema financeiro, que move o dinheiro no país, é a segunda reclamação dos bancos e das financeiras, né? E em terceiro lugar, nós classificamos como mais reclamado o varejo. O que é o varejo? O varejo é essa compra de produtos, né? Então o cidadão comprou uma geladeira, comprou um fogão, comprou um celular, um carro, e aí tudo gera dentro do varejo, seria as vendas dos produtos, né? E assim aí você tem outros segmentos que vai em seguida, que é os serviços essenciais, que é água, saneamento básico, energia elétrica. Então você vai diminuindo as reclamações, mas seria nesse ranking a telefonia, telecomunicações, assuntos financeiros e o varejo, que é essa compra, troca de produtos. Agora, Rui, nós temos aí um assunto muito importante, pendente e muito quente, agora na última semana, ontem, de preferência, a ANEEL anunciou aí aumentos na energia elétrica devido aos problemas da seca no Nordeste e que vai afetar diretamente ao bolso do consumidor, principalmente do bolso do consumidor carente, do aposentado, do necessitado, do pobre que ganha pouco e aquele trabalhador individual. Como é que fica essa situação diante desse quadro atual? Então, é até uma situação complicada de fazer aí dar uma informação precisa, né? Porque tudo isso depende da situação da economia, né? Certo? Quando você pega aí a questão específica da energia elétrica, a olho nu você não entende o porquê desses aumentos, né? Se você tem aí várias usinas espalhadas pelo país, a região norte, muitas, inclusive em Rondônia, nós temos aqui 2 grandes usinas geradoras de energia. Então o porquê? Como você vai falar do porquê desses aumentos? Qual a finalidade? O que gera esses aumentos? Se você falar com o setor, eles vão falar que é a inflação, que é o sistema financeiro do país que não anda bem das pernas, envolvendo aí o sistema financeiro, o sistema político e assim por diante. Você fala com a parte técnica, a grande vilã desses aumentos hoje é a questão da reserva de água. Então assim, a gente entende que quando você fala nesses reservatórios, então o erro está lá no início dos projetos, né? Porque se você tem uma série de profissionais trabalhando na construção de usina, então lá no início eles deviam saber que lá no futuro nós vamos ter problema de energia, porque essa mega usina, ou seja aqui ou em qualquer lugar do país, ela foi mal planejada, porque lá eles deviam ter detectado que no futuro ia ter problema de água para poder gerar essa energia, sabe? Então o PROCON fica meio dizemos assim, impotente para falar desse tema, uma vez que você não consegue palpar esse assunto, né? É claro que nós, de defesa do consumidor, somos contrários a qualquer aumento de qualquer serviço, qualquer mercadoria, sem uma fundamentação correta, sem uma questão correta. E eles não conseguem explicar, nem para nós do sistema de defesa do consumidor, nem para o próprio consumidor, o porquê desses aumentos. Então você dorme com a gasolina de um preço e acorda com outro, você dorme com a energia de um preço e acaba com outro, é a criação de tarifas, é a criação de taxas, né? E cabe ao consumidor só uma coisa, pagar, né? E a gente reclama, a gente briga, a gente tenta impor em cima de quem tem o poder de fazer a lei, de regulações, de notas técnicas, para tentar coibir, mas também somos pegos de uma forma que cabe a nós tentar buscar uma razão disso tudo. Ô Rui, sabemos que a atual crise que o Brasil está passando, mas Porto Velho, apesar de tudo, é uma cidade rica, é uma cidade maravilhosa, né? Ainda tem trabalho, tem muita coisa boa para apresentar para todos nós, mas nós enfrentamos uma grande dificuldade, que é justamente a questão dos aumentos, principalmente esse aumento da energia elétrica, né? Que é um dos mais caros de Porto Velho, e Porto Velho tem 3 usinas hidrelétricas, não tem necessidade de haver aumentos para os telespectadores, principalmente para os mais pobres, né? Os nossos aposentados que recebem uma merrequinha. Então, é muito injusto, muito ingrato. A população de Porto Velho paga muito caro pela energia gerada aqui em Porto Velho, que chega a produzir apenas para Porto Velho 10% da nossa energia. Essa usina, ela produz 10% apenas para Porto Velho, né? Porque nós temos 3 usinas. E essa usina do Rio Madeira, ela foi criada aí para produzir energia para fora, para vender energia para fora, e não para Porto Velho. Então, fica muito difícil a população de Porto Velho pagar esse preço tão caro. E a gente se pergunta,
por que isso acontece. E, recentemente, o prefeito mandou um projeto obrigando a população de Porto Velho a pagar a taxa de iluminação pública. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse problema, se é realmente justo, essa cobrança é legal ou é ilegal? Então, quando você fala de ser justo ou não, a gente tem que ponderar vários aspectos, né? Certo? Quando você fala na taxa da iluminação pública, é uma taxa legal, é uma taxa que todos os municípios do país, né? Eles têm autorização de criar essa lei e cobrar essa taxa. Lógico que essa taxa ela tem que ter um destino próprio, então ela tem que ser o quê? Para a iluminação pública. A taxa ela é legal desde que a prefeitura, que é a responsável pela iluminação pública, que não é a distribuidora de energia elétrica, e sim a prefeitura, seja Porto Velho, seja Campinas, seja Montenegro, qualquer dos municípios que tem a lei de cobrar essa taxa. E ela é justa uma vez que essa taxa é revertida especificamente pela iluminação pública. Então, se você pegar Porto Velho hoje, alguns bairros, né, de Porto Velho, a taxa não é justa. Por quê? Porque você vai lá e o bairro está no escuro. Você pega alguns municípios, vou estar aqui em Montenegro, que eu estive recentemente. Lá tem a taxa de iluminação pública. Então, hoje eu vejo que a taxa paga pelo consumidor, ela é injusta. Por quê? Porque a prefeitura não está pegando essa taxa e revertendo para a iluminação pública. Então, se a cidade está no escuro, não é justa a taxa. Então, o que a prefeitura tem que observar? Está cobrando do cidadão uma taxa de iluminação pública, ela tem que ser revertida para a iluminação pública. Tá? Não podemos confundir que essa taxa não é a taxa de iluminação pública para a sua rua, para o seu poste. O nome já diz, é iluminação pública. Então é a soma de todos os valores dessa taxa para iluminar a cidade. Mas eu pago a taxa e frente ao meu poste não tem energia, né? Certo? Então a sua taxa não serve para o seu poste, a sua taxa serve para todos os postes da cidade. Então é a soma dessas taxas, a prefeitura tem que fazer essa iluminação. Agora a gente não consegue entender como é que o cidadão paga uma taxa alta, multiplicada por milhares de pessoas que moram no nosso município, e eles não conseguem manter a cidade iluminada. Então a gente tem que usar o bom senso. A taxa é legal, mas a aplicação dessa taxa não é legal. A prefeitura acaba não aplicando como deveria ser, tá? Então cabe ao quê? Cabe ao PROCON, né? As pessoas que têm problema na sua rua, na sua casa, na sua cidade, procure o PROCON. A gente vai abrir uma reclamação aqui em Porto Velho especificamente, contra a Endur, para que a Endur, que é o órgão responsável hoje em Porto Velho pela iluminação pública, nos dê um posicionamento, como anda a iluminação pública, quando está sendo aplicado, ou por que tal rua não tem a iluminação pública. Como também, através das associações de moradores dos bairros, a coletividade de um modo geral, pode também ingressar com essa reclamação no Ministério Público, né? Porque nós temos a divisão do direito dos consumidores em duas fases, em dois segmentos. Nós temos o consumidor individual, né, o seu João, a dona Maria e o seu Pedro, reclamam no PROCON. E o consumidor coletivo, aquele que envolve mais de uma, duas pessoas de um problema só, pode ser encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público também tem o poder de defender o consumidor de uma forma coletiva, né, de uma forma mais ampla. Então, o consumidor, diante desse caso da iluminação pública, que é uma questão que nos deixa muito triste, né, pela maneira que tratam essas taxas, nós orientamos o consumidor que tem só uma saída no momento: brigar, gritar e reclamar, tá? Porque tem um ditado que diz o seguinte: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então o que o povo tem que fazer? Adianta reclamar? Adianta reclamar. Eu reclamei, mas não tive solução. Reclama de novo, que uma hora vai resolver, tá? Então, o que o consumidor não pode deixar de fazer é de reclamar. Porque se a prefeitura, as empresas, toda a questão do comércio sentir que não tem ninguém reclamando, a imaginação é que está tudo bem. Então, o povo de Porto Velho, especificamente, tem que reclamar. Vem no PROCON, vai no Ministério Público, vai na prefeitura e vamos reclamar na Endur, reclamar contra a iluminação pública de Porto Velho, que uma hora vai melhorar. Bem, amigos da TV Cidade, Canal 7, vocês estão acompanhando a entrevista com o coordenador do PROCON, nosso amigo Rui Costa, esclarecendo para vocês, né, tudo o que acontece relacionado aos aumentos de preço. E agora, ele vai falar de um assunto também relacionado a um aumento que está acontecendo consequentemente por 4 vezes, em questão de 4 meses, já foram 4 aumentos, que é a questão das botijas de gás.
o botijão de gás está chegando quase R$ 100. E no Acre parece que está chegando a 120. E em Porto Velho também está um absurdo, uma aberração desses aumentos. Eu gostaria de saber como que se faz para se controlar esse aumento e por que está sendo feito esses aumentos abusivos para o Estado, enfim, para Porto Velho e para as demais regiões. Então, infelizmente no nosso país não há um tabelamento de preços, né? Então o livre comércio deixa aí os fornecedores livres para colocar o preço que possa suprir as suas demandas de tocar o seu comércio, as suas despesas, em acordo com a sua lucratividade, certo? Na questão do gás de cozinha, assim como é o combustível e outros produtos, há uma liberação para poder fazer o aumento de acordo com a necessidade. Então nós vamos aí dizer que o gás de cozinha, a gasolina e o diesel têm subido devido aos escândalos da Petrobras. Não posso afirmar isso, mas há uma liberdade para que se aumente esse preço. Então nós temos um problema em Porto Velho, que quando você está no tempo das chuvas, né? O transporte fluvial tem dificuldade de navegar porque tem muita madeira no rio. Então o gás e o petróleo não chegam aqui, aumenta o preço, né? Aí quando vem a seca, aí você tem o aumento de preço. Você vai questionar, não é porque o rio baixou, não tem como navegar porque tem muito banco de areia. Quer dizer, então Porto Velho paga um preço caro na gasolina e no gás de cozinha e eles colocam a culpa no tempo no Rio Madeira, certo? A questão do petróleo, nós temos no Brasil agências reguladoras, né, que ele tem o dever de regular esse comércio, seja no petróleo a ANP, seja na aviação a ANAC, na telefonia a Anatel, na energia a ANEEL. Então são todas as agências que regulam esse comércio. Então cabe à ANP, né, ter um controle. O PROCON não tem como buscar um controle nos preços dos combustíveis, especificamente na botija de gás, mas caberia à ANP controlar isso, né? E dar uma justificativa para o consumidor exato o porquê desses aumentos. Tem que ter, acho que se tem um aumento no produto, tem que ter uma justificativa plausível. Por que não há um controle nos preços? Por que um bujão de gás lá no Ulisses Guimarães custa 80 e o Nacional custa 90, lá em Ariquemes custa 120? Então assim, eu acho que cabe à ANP ter um controle disso. Mesmo que há um livre comércio de preço, não haja um tabelamento, mas tem que ter uma averiguação, né? Nós, enquanto defesa do consumidor, temos preocupações nesse sentido, temos buscado junto à ANP, junto a algumas distribuidoras, informações precisas do porquê disso. Nós estamos aqui notificando as distribuidoras que atuam em Rondônia, na região aqui de Porto Velho, as duas que atuam aqui, e na região lá de Paraná tem uma terceira empresa que não atua em Porto Velho, né? Na questão do gás de cozinha. Então vamos buscar informações precisas, o porquê desse aumento descontrolado, desenfreado, porque o consumidor já não aguenta mais comprar uma botija no mês de 60 e voltar no mês que vem a 80, 90 reais. Ô Rui, como é que o PROCON faz para verificar os aumentos que estão sendo feitos frequentes, principalmente nos aumentos nos supermercados, nos preços variados, né? Em vários tipos de comércio. Sabemos que quando há um aumento de energia elétrica, aumenta gás, aumenta combustível, aumenta tudo. E aí é uma disparidade tamanha de altura de preço. E aí só quem sofre com isso é o consumidor. De que forma o PROCON tem agido para combater esses aumentos? E como é que o PROCON faz diante dessa situação? Ele vai, pesquisa os preços, ele vai, autua aquelas pessoas que estão sendo abusivos? Como é que se faz o processo do PROCON para amenizar a situação dessas pessoas, principalmente que sofrem com os constantes aumentos? Então, a questão do aumento, o que nós entendemos? Não é proibido aumentar, né? Então, isso é claro. Então, o comércio ele vai aumentar o preço de acordo com a sua necessidade. Então, ele paga X, ele vai colocar uma margem ali de lucro, onde ele possa pagar as suas despesas e auferir um lucro no final. Então ele pode fazer o aumento justificado, né? O que o Código de Defesa determina no seu artigo 39? Que é proibido o aumento de preço exorbitante. Então você não pode hoje comprar, digamos aí, uma garrafa de aguardente por R$10 de manhã e à tarde ela custa 20. Então nós entendemos que há um aumento exorbitante.
E o comércio pode dar esse aumento? Pode dar esse aumento, só que ele vai ter que justificar o porquê. Então, no exemplo aqui da aguardente, ele vai ter que dizer que a safra da cana teve um problema, e isso gerou esse aumento aí exorbitante, ou seja, aos nossos olhos abusivos, mas o fornecedor, o fabricante, ele vai justificar realmente o porquê que ele teve aquele aumento. Se ele justificar, não há o que o PROCON, não há o que a Justiça determinar que ele abaixe esse preço. Mas se ele não justificar, realmente nós temos como fazer uma intervenção e dizer para ele que aquele preço está exorbitante. E ele se adequa, dá um prazo para ele se adequar a esse preço, dependendo da situação imediatamente, né? Com questões de não atendimento plausíveis de multas, né? Multas e até a concessão do seu comércio. Ô Rui, tá certo. O programa Isto é Porto Velho está muito contente de vir aqui no PROCON, falar com você pessoalmente e mostrar a realidade de Porto Velho, porque o programa Isto é Porto Velho foi criado para isso, para mostrar o que realmente Porto Velho é, não é? Porto Velho tem muitas coisas boas, coisas maravilhosas, né? E a gente precisa mostrar o fundo da realidade. E esse é o objetivo do nosso quadro Direito do Consumidor, que está dentro do programa Isto é Porto Velho, da sua TV, Canal 7, a TV que mostra aquilo que você não vê. Então, eu gostaria que você falasse aos nossos telespectadores, principalmente aos consumidores, de que forma, de que maneira os consumidores, quando se sentirem lesados, devem procurar o PROCON. Então, quando nós falamos em PROCON, nós falamos no início sobre o PROCON tem 3 objetivos, que é orientar, proteger e defender o consumidor, tá? Nós falamos agora sobre já uma lesão que já ocorreu. Então, o consumidor aí no comércio, ele sentiu que ele foi lesado de uma certa forma, comprou um produto e esse produto apresentou defeito e ele não conseguiu trocar nem o dinheiro de volta, que ele comprou uma comida e essa comida tem lá, está estragado, ou comprou um produto com data de validade vencida, enfim, ou um comércio vendeu um produto e não entregou para a nota fiscal, né, e omitiu essa nota. Então o que ele deve fazer? Primeiro passo, ele deve buscar esse comércio, tentar resolver essa questão. Não obtendo esse, ele vem ao PROCON, né? Que o PROCON vai aqui adotar todas as medidas, né? Dentro do Código de Defesa do Consumidor e demais leis, e vai defender esse consumidor. Então é importante que toda compra que o consumidor faça, não só em Porto Velho, qualquer município do território nacional, ele não abra mão de solicitar nota fiscal de qualquer produto. Se ele vai contratar um serviço, é importante que seja feito um orçamento, que seja feito um contrato entre as partes, de que forma foi pago, emite um recibo desse pagamento, para que lá na frente venha dar algum problema nessa relação de consumo, o PROCON vai poder ajudar esse cidadão. Vai comprar um carro, vai fazer um financiamento no banco, é importante que antes de assinar o contrato, faça uma leitura, não tem condições de entender o contrato, leve para alguém para ler esse contrato, para avaliar juros, avaliar a prestação de quanto vai ser, se o ano que vem ele vai estar empregado ainda para poder arcar com aquela prestação, se além de tudo, se há necessidade daquela compra. Porque às vezes a pessoa tem um carro na garagem, mas ele quer comprar outro, então ele tem que perguntar para que eu quero 2 carros. Eu posso dar um exemplo diferente. Vai comprar uma calça, primeiro abre o guarda-roupa, dá uma olhada lá, se quantas calças ele tem, se é necessário comprar essa calça. Entendeu que é necessário, não saia comprando na primeira loja, né? Visita várias lojas, veja o melhor preço dessa calça ou de qualquer outro produto, mas também não pode fugir da qualidade, né? Resolveu comprar, vai pagar à vista essa calça no dinheiro, peça desconto, né? Peça desconto, negocie lá com o balconista, negocie com o gerente, olha, eu vou pagar no dinheiro. Peça o desconto. Vai pagar no cartão de crédito, verifica qual vai ser o juro embutido nesse cartão, se vai ter juros em 2, 3 parcelas, se o juro de 10 parcelas não vai dobrar o valor dessa calça, e assim por diante. Então o consumidor também tem que colaborar para ele também ter uma relação de consumo saudável. Agora, falando em aumentos, estamos agora falando diretamente para os nossos aposentados, que são tantos aposentados, sofredores que ganham uma miséria de salário mínimo, enquanto os políticos ganham um absurdo aí para roubarem nosso dinheiro e deixar o país como está. Nós gostaríamos de saber com relação à questão da questão dos financiamentos, dos empréstimos para os nossos idosos. Nossos idosos têm sofrido muito
com a questão de pagar empréstimos, né, consignados com os bancos, né, com prestadoras, e aí eles acabam pagando juro muito alto com relação a isso. O que os idosos devem fazer para ter um dinheirinho na sua mão sem precisar ter problemas, né, com relação a bancos ou ser cobrados futuramente dívidas que realmente não deve ser, que ele não contraiu essa dívida. Eles são enganados por essas pessoas que se disfarçam de advogado, se disfarçam de algum agente de algum banco para poder enganar os nossos idosos. Nessa situação, o que o idoso deve fazer? Quando nós falamos do consumidor, nós falamos do consumidor que ele é vulnerável, não é verdade? Aí quando você fala de um consumidor já na terceira idade, né, ele está mais vulnerável ainda. Então, se você pegar aí a linha do empréstimo consignado, é aquele empréstimo que você faz com o banco e o banco já vai descontar direto lá na sua fonte de renda, nesse caso do aposentado, lá no INSS. Então, quando ele vai receber o seu benefício, já está lá descontado aquele valor da prestação. O que nós podemos falar para esse segmento de pessoas? Como fazer para ter uma vida financeira tranquila? Primeiro passo, se reorganizar, avaliar. Eu sou aposentado, tenho salário mínimo. Digamos aí que o salário mínimo esteja hoje R$900, vamos usar esse número. Então ele tem que levar uma vida baseada nos R$900. Então ele tem que primeiro se organizar. Não deu para se organizar com esses R$900, teve que fazer lá uma pequena reforma, alguma coisinha na casa que é de extrema necessidade, ele tem que buscar um suporte financeiro em alguém que tem esse dinheiro para emprestar para ele, tá? Então ele vai buscar onde? Num alguém que vai fazer um empréstimo para ele para poder descontar no seu benefício do INSS. Aonde ele vai fazer isso? Nos bancos credenciados. Mas como você disse, nós temos hoje no Brasil, principalmente em Porto Velho, pessoas disfarçadas de correspondentes bancários. Tem alguns sérios e a maioria não são sérios, tá? Então essas pessoas estão prontas para ludibriar aquele aposentado menos informado, aquele servidor público que é consignado também menos informado, que está no desespero e precisa de um dinheiro. Primeiro que ele não vai avaliar o que é cobrado, qual o juro de mercado, porque ele necessita naquele momento do dinheiro, então ele não vai fazer outras avaliações, ele só quer que ele receba aquele dinheiro para cumprir um compromisso. Então o que nós orientamos esses consumidores? Seja ele aposentado, seja ele um servidor público, seja ele um consumidor comum. Primeiro passo, verifique com quem você está negociando, tá? Então se você tem lá uma pessoa que tem uma pasta que diz ser um agente do banco X e você tem o banco X, procura o banco. Vai lá no banco, vai lá na agência do banco que você tem a sua conta, você recebe o seu benefício, recebe o seu salário, vai nesse banco e vê lá o que ele tem para te oferecer. Não faz contrato com uma pessoa que tem uma pasta e se diz representante de um banco, porque essa pessoa ela está pronta para te enganar. Pode ser ter sorte e não ser enganado, mas a maioria são enganados. E nesse momento eles deixam você, assinam uma série de documentos que você não sabe o que está fazendo. De repente você tem um financiamento, logo ele é renovado sem você saber, quando você percebe você está devendo todo o seu salário. Outro ponto importante é os membros da família, tá? Então nós temos muitos casos no PROCON aqui, que é o neto que enganou o avô, usou o cartão do avô, foi lá, sacou, foi lá, fez o empréstimo do avô, o avô não sabe, pelo desconhecimento, por ser analfabeto, por não entender muita questão. Então esse aposentado, ele tem que tomar cuidado com quem ele negocia e também se proteger dentro de casa. Nós temos muitos casos aqui que é o neto, é o filho, é o genro, que usa o cartão dessa pessoa, para ter da melhor idade, melhor dizendo, e usa para benefício próprio e a pessoa nem sabe o que está acontecendo com o seu cartão. Bem, ouvintes da TV Cidade, como vocês puderam acompanhar, uma entrevista maravilhosa, muito importante. Espero que nós tenhamos esclarecido tudo com o coordenador do PROCON, não é? O coordenador do PROCON, o nosso Rui Costa, que vai fazer suas esclarações finais, né, para todos os ouvintes, os telespectadores da TV Canal 7. Então, quero dizer a todos da TV Cidade, né, que estamos à disposição. O PROCON, mais uma vez aqui, tentou levar dentro da sua competência algumas informações básicas ao consumidor, tá? E o PROCON se coloca à disposição desse programa para qualquer momento que for necessário, vir aqui mais uma vez e trazer outros esclarecimentos ou os mesmos para que o consumidor possa
ter uma boa relação de consumo. Bom, TV Cidade, Canal 7, esse é o programa Isto é Porto Velho. Porto Velho. Você está assistindo a TVC, a TV da cidade. HB Produções, eternizando momentos e fortalecendo marcas.